A narrativa bíblica nos informa que Jacó teve duas concubinas, sendo elas Bila e Zilpa. Elas foram servas de suas esposas Raquel e Lia, e juntamente com suas esposas se tornaram matriarcas da nação de Israel. Essa história está registrada no livro de Gênesis. A primeira concubina que Jacó teve foi Bila, a serva que foi dada a Raquel quando ela se casou com Jacó. O capítulo 30 do livro de Gênesis nos informa que Raquel era estéril e ainda não havia dado filhos a Jacó, enquanto Lia já havia dado 4 filhos a ele. Raquel começou a sentir inveja de sua irmã, embora ela fosse a esposa mais amada e tivesse Jacó constantemente ao seu lado. Lia tinha algo que ela ainda não possuía, a realização de ter um filho. Ela não se sentia feliz enquanto não ganhasse o que sua irmã já havia ganho. Não poder gerar filhos naquela época era motivo de vergonha, e certamente Raquel se sentia aflita e buscava a realização de ter um filho em seus braços, mas também havia a ambição de ultrapassar a sua irmã. Raquel em certo momento chegou a deixar Jacó irado ao pedir que ele lhe desse um filho. O fato de ela pedir filhos a Jacó também pode nos trazer a ideia de que ela desejasse que Jacó intercedesse a Deus para que ela se tornasse fértil. Aquele pedido deixou Jacó irado. É provável que também houvesse uma frustração, pois o que ele poderia fazer se não era da vontade de Deus que sua amada tivesse filhos? Raquel então buscou solucionar o seu problema de uma forma mais simples, entregando sua escrava Bila a Jacó para que através dela pudesse ter filhos. Sara teve a mesma atitude anos antes, ao entregar Agar para Abraão gerar filhos. Agora Raquel toma a mesma atitude de Sara. A criança que Bila desse à luz seria considerada legalmente pertencente a Raquel, e quando Bila teve o seu primeiro filho, Raquel exclamou com alegria que Deus havia lhe feito justiça, chamando o menino de Dan. O fato de Raquel dar o nome aos filhos de Bila indicava que a autoridade principal sobre as crianças era de Raquel, e não da mãe biológica. Bila acabou se tornando a terceira mulher de Jacó. A escrava agora se tornara a terceira matriarca de Israel. Bila ainda gerou outro filho chamado Naphtali, ajudando então Raquel a diminuir a diferença entre ela e Lia a respeito dos filhos. Agora Jacó estava com 6 filhos, sendo 4 de Lia e 2 com Bila. Lia, ao perceber que sua irmã estava se aproximando em número de filhos, usou a mesma tática da irmã para gerar outros filhos a Jacó. Lia acabou entregando sua serva Zilpa para que Jacó tivesse filhos com ela. Lia e Raquel haviam entrado em uma disputa por filhos, o que resultou em Jacó ter sua 4ª mulher e muitos filhos. A escrava Zilpa agora se tornaria a 4ª matriarca de Israel. O nome Zilpa significa abundância, e com a sua ajuda, Lia teria filhos suficientes para frustrar os planos de sua irmã Raquel. Zilpa acabou gerando 2 filhos, e seus nomes eram Gade e Asser. Logo depois, Lia teve outros 2 filhos, chamados Issacar e Zebulon, e também uma filha chamada Diná. Agora Lia e Zilpa tinham juntas 8 filhos e uma filha, enquanto Raquel e Bila tinham 2 filhos. Uma curiosidade é que algumas tradições judaicas relacionam Zilpa como sendo meia-irmã de Lia, embora não se tenha comprovação dessa teoria. Tempos depois, Deus ouviu as preces de Raquel e a tornou fértil. Raquel então teve 2 filhos chamados José e Benjamim. Este foi o fim da humilhação de Raquel a respeito dos filhos. Agora ela estava realizada por completo por ter gerado filhos a Jacó. Um fato interessante é que os contratos de casamento descobertos pela arqueologia em Uzi demonstram que na época em que Abraão e Jacó viveram, era costumeiro que uma mulher estéril entregasse sua serva para que tivesse filhos por meio dela. Muito tempo depois, a narrativa bíblica nos informa que Ruben, o filho primogênito de Jacó, teve relações com Bila, o que gerou um incesto entre eles. Porém, intérpretes bíblicos sugerem que este fato se tratou de um estupro por parte de Ruben. Jacó ficou enfurecido com Ruben por ter violado sua mulher, e este fato resultou na perca do direito da primogenitura de Ruben. Ruben acabou recebendo ainda uma bênção secundária por parte de Jacó. Tempos depois, Jacó, diante de Faraó, exclamou que seus dias haviam sido poucos e maus, e certamente um dos males sofridos era a violação de sua mulher Bila.